Olá, alunos do segundo ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje, faremos a correção das atividades do dia 15/7 e do dia 22/7 de 2020. Essas atividades estão lá no livro de vocês, nas páginas 61, 62, 63, 71 e 72. Vamos lá? Na página 61, questão 19, temos: suponha que um sistema passe de um estado a outro, trocando energia com a sua vizinhança. Calcule a variação da energia interna do sistema nos seguintes casos, dado 1 caloria igual a 4,18 joules. Letra A. O sistema absorve 1.000 calorias de calor e realiza um trabalho de 2.000 joules. Inicialmente, temos aqui, uma quantidade de calor dado na unidade calorias, certo? E o trabalho está na unidade joules. Vamos, então, transformar, certo? A quantidade de calor de calorias para joule. Então, Q será igual a 1.000 vezes 4,18, que é igual a 4.180 joules. O seu trabalho, é igual a 2.000 joules. Portanto, pelo primeiro princípio da termodinâmica, vamos ter que ΔU é igual a Q menos trabalho. Logo, ΔU será igual a 4.180 menos 2.000. Teremos aqui uma variação de energia interna de 2.180 joules. Na letra B, ele diz: o sistema absorve 1.000 calorias, mais uma vez, transformamos de calorias para joule, que dá 4.180 calorias, e um trabalho de 2.000 joules é realizado sobre ele. Então, se um trabalho é realizado sobre ele, vamos ter aqui trabalho igual a menos 2.000 joules. Substituindo esses valores na fórmula, vamos ter que ΔU é igual a 4.180, menos por menos fica mais. Então, 4.180 mais 2.000. Logo, a variação da energia interna será de 6.180 joules. Na letra C, ele diz: o sistema libera 1.000 calorias. Se o sistema está liberando 1.000 calorias, vamos ter uma quantidade de calor igual a menos 4.180 joules. E um trabalho de 2.000 joules é realizado sobre ele. Então, o trabalho será igual a menos 2.000 joules. Substituindo esses valores na fórmula, vamos ter que ΔU é igual a menos 4.180, menos por menos fica mais. Então, menos 4.180 mais 2.000, vamos ter uma variação de energia interna igual a menos 2.180 joules. Na questão 20, vamos ter: um gás ideal está aprisionado em um recipiente cilíndrico e graduado em litros por um êmbolo que exerce uma pressão constante de 1,1 vezes 10 a 5 Pascal, conforme o esquema representado na figura 1. Esse gás recebe 5,5 joules de calor e empurra o êmbolo para a posição representada na figura 2. Nessa expansão, calcule. Letra A, o trabalho realizado pelo gás. Temos o valor da pressão, de 1,1 vezes 10 a 5 Pascal, sendo então trabalho igual a P vezes ΔV. Aqui o nosso volume ele variou, de 2 para 4 litros. Transformando esse volume em metros cúbicos, vamos ter que trabalho será igual a 1,1 vezes 10 a 5 vezes, 4 vezes 10 a menos 3, menos 2 vezes 10 a menos 3. Portanto, teremos um trabalho igual a 2,2 vezes 10 a 2 joule. Na letra B, ele pede o aumento da energia interna em joule. Temos, então, uma quantidade de calor igual a 5,5 vezes 10 a 2 joule. Pelo primeiro princípio da termodinâmica, temos que Q é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então, 5,5 vezes 10 a 2 será igual a 2,2 vezes 10 a 2 mais ΔU, onde ΔU será igual a
5,5 vezes 10 a 2 menos 2,2 vezes 10 a 2 vezes 10 ao quadrado, né? 5,5 menos 2,2 dá 3,3. Então, vamos ter aqui uma variação da energia interna igual a 3,3 vezes 10 a 2 joules. Na questão 21, temos um trocador de calor fechado por paredes diatérmicas. Inicialmente, o gás monoatômico ideal é resfriado por um processo isocórico e depois tem seu volume expandido por um processo isobárico, como mostra o diagrama pressão versus volume. Então, temos aqui, né, um trocador fechado por paredes diatérmicas, certo? Na letra A, ele diz: indique a variação da pressão e do volume no processo isocórico e no processo isobárico e determine a relação entre a temperatura inicial no estado termodinâmico A e final no estado termodinâmico C do gás monoatômico ideal. Temos então, né, aqui entre A e B, vamos ter uma variação da pressão igual a 3 vezes 10 a 5, menos 1 vezes 10 a 5. 3 menos 1 dá 2. Então, ΔP é igual a 2 vezes 10 a 5 Pascal, sendo a variação do seu volume igual a 0, pois temos um processo isovolumétrico. Já entre B e C, vamos ter ΔV igual a 6 vezes 10 a menos 2, menos 2 vezes 10 a menos 2. Portanto, temos aqui ΔV igual a 4 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Como o processo é isobárico, vamos ter então ΔP, né, variação da pressão igual a 0. Da lei dos gases, da lei geral dos gases, temos que PA/VA dividido por TA, então pressão em A, volume em A dividido pela temperatura em A, será igual, né, a pressão em C, volume em C dividido pela temperatura em C. Dessa forma, temos então que a temperatura em A, certo? Será igual à temperatura em C. Na letra B, ele diz: calcule a quantidade total de calor trocada em todo o processo termodinâmico ABC. Temos então, né, que o trabalho do ciclo ele pode ser calculado por meio da área sob a curva. Sendo assim, temos que o trabalho é numericamente igual à área. Logo, o trabalho será igual a 4 vezes 10 a menos 2, isso vezes 1 vezes 10 a 5. Logo, temos aqui um trabalho de 4 kJ. Como, né? Encontramos aqui na letra A, certo, que a temperatura em A é igual à temperatura em C. Se vocês quiserem confirmar, basta substituir os valores aqui na fórmula. Então, temos que a variação da energia interna será igual a 0. Logo, da primeira lei da termodinâmica, ou do primeiro princípio da termodinâmica, né, temos que Q é igual ao trabalho mais ΔU. Logo, né, vamos ter que a quantidade de calor será igual a 4 mais 0. Teremos, então, a quantidade de calor de 4 kJ. Na questão 22, vamos ter, olha, um pistão com êmbolo móvel contém 2 mols de O2 e recebe 581 joules de calor. O gás sofre uma expansão isobárica, na qual seu volume aumentou de 1,66 litros a uma pressão constante de 10 a 5 newtons por metro quadrado. Considerando que nessas mesmas condições o gás se comporta como gás ideal, utilize R igual a 8,3 joule por mol vezes Kelvin e calcule. Letra A variação da energia interna do gás. Temos então que
a quantidade de calor é de 581 joules, a pressão de 10 a 5 newtons por metro cúbico e a variação do volume de 1,66 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Como o gás sofreu uma expansão isobárica, certo, vamos ter que trabalho é igual a pressão vezes ΔV, variação do volume, né? Então, trabalho será igual a 10 a 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 3. Portanto, temos aqui um trabalho de 166 joules, que é igual a trabalho mais ΔU. Utilizando aqui, né, a primeira lei da termodinâmica. Logo, temos que 581 é igual a 166 mais ΔU. Portanto, ΔU é igual a 415 joules. Na letra B, ele pede a variação da temperatura do gás. Temos então que P vezes ΔV será igual a NR vezes ΔT. Logo, né, P vezes ΔV, calculamos aqui que é 166 joules. Então, 166 será igual a 2 vezes 8,3 vezes ΔT. De onde veio 2? Temos aqui, né, que a quantidade de mols, certo? O número de mols é igual a 2. Logo, a variação da temperatura será igual a 166 dividido por 16,6. Portanto, ΔT será igual a 10 Kelvin. 166 dividido por 16,6 é igual a 10. Variação da temperatura igual a 10 Kelvin. Na questão 23, temos a variação volumétrica de um gás em função da temperatura a pressão constante de 6 newtons por metros quadrados, está indicada no gráfico. Se, durante a transformação de A para B, o gás recebe uma quantidade de calor a 20 joules, igual a 20 joules, a variação da energia interna do gás será igual em joules a... Primeiro, temos que trabalho, né, é igual a pressão vezes a variação do volume, pois a pressão é constante. Então, temos que trabalho é igual a 6 vezes 4 menos 2. A partir daqui do gráfico, vemos, né, que o volume ele era inicialmente igual a 2 metros cúbicos e, né, depois, quando passou de A para B, ele ficou igual a 4 metros cúbicos. 4 menos 2 é 2. 2 vezes 6, 12. Temos aqui, então, um trabalho igual a 12 joules. Pelo primeiro princípio da termodinâmica, temos, então, que quantidade de calor será igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Ele disse, né, que o gás recebeu uma quantidade de calor igual a 20 joules. Então, temos 20 igual a 12 mais ΔU. Logo, ΔU será igual a 20 menos 12. 20 menos 12 é 8. Alternativa D. Na questão 24, vamos ter, olha, sabe-se que o ciclo ou uma transformação cíclica de uma determinada massa gasosa constitui-se no conjunto de transformações após as quais o gás volta a apresentar a mesma pressão, mesmo volume e a mesma temperatura que possuía inicialmente. O gráfico abaixo representa uma transformação cíclica sofrida por um gás perfeito no sentido ABCDA. Pergunta-se: haverá conversão de calor em trabalho ou de trabalho em calor? Explique sua resposta. Vamos lá. Como o ciclo ele é percorrido no sentido anti-horário, temos então que o sistema ele realiza trabalho. Isto é, haverá conversão de calor em trabalho. Na letra B, ele pergunta a quantidade de calor e de trabalho convertidos nesse ciclo. Temos então, né, que o trabalho ele será numericamente igual à área interna do trapézio ABCD. Portanto, temos que o trabalho será igual a aqui 4 mais 2,
certo? Vezes 10 a 5, isso vezes 6 menos 3 vezes 10 a menos 3 dividido por 2. Temos, então, um trabalho de 1.800 dividido por 2, o trabalho será igual a 900 joules. Então, como o estado inicial A, ele coincide, então, com o estado final A, né, já que estamos tratando de uma transformação cíclica, isso quer dizer que a energia interna ela é nula, então ΔU é igual a zero. Logo, pelo primeiro princípio da termodinâmica, temos que Q é igual ao trabalho mais ΔU. Portanto, temos aqui uma quantidade de calor igual a 900 joules. Na questão 25, temos uma certa quantidade de gás ideal contida em um sistema constituído de um cilindro com êmbolo sem atrito. Sofre uma transformação termodinâmica ABCDA, indicada no diagrama da figura. O sistema está isolado, certo, termicamente da vizinhança, exceto a base do cilindro que está em contato com uma fonte térmica com a qual pode trocar calor durante o processo. Calcule a quantidade de calor trocada durante a transformação em unidades de ATM vezes litro. Temos então, que a partir da fórmula do trabalho em uma transformação gasosa, trabalho igual a pressão vezes a variação do volume, vamos ter que o trabalho, certo, aqui entre A e B é igual a 2 vezes 1 menos 5. Então, vamos ter um trabalho de menos 8 ATM vezes litros. O trabalho entre B e C é igual a 0. O trabalho entre C e D, certo? Será de 5 vezes 5 menos 1. Logo, vamos ter um trabalho de 20 ATM vezes litro. Aqui, quando estamos tratando, então, da transformação de ar, vamos ter trabalho igual a 0. Não houve uma variação de volume. Portanto, usando o primeiro princípio da termodinâmica, vamos ter então que quantidade de calor será igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Lembrando que inicialmente calculamos o trabalho em cada partezinha, certo? Em cada partezinha do nosso gráfico. Logo, o trabalho total será igual a menos 8 mais 20. Então, temos um trabalho total de 12 ATM vezes litros. Substituindo aqui na nossa fórmula, certo? Como temos uma transformação cíclica, ΔU é igual a 0, então Q será igual a 12 mais 0. Temos uma quantidade de calor igual a 12 ATM vezes litro. Na questão 26, temos o seguinte, olha. O auditório de um transatlântico com 50 metros de comprimento, 20 metros de largura e 5 metros de altura, possui um sistema de refrigeração que retira em cada ciclo 2 vezes 10 a 4 joules de calor do ambiente. Esse ciclo está representado no diagrama a seguir, no qual P indica a pressão e V o volume do gás empregado na refrigeração. Dado densidade do ar igual a 1,25 kg por metro cúbico. Calcule. Letra A variação da energia interna do gás em cada ciclo. Temos então, que a variação da energia interna do gás será igual a 0. Portanto, ΔU será igual a 0. Na letra B, ele pede o tempo necessário para diminuir em 3 graus Celsius a temperatura do ambiente
Se a cada 6 segundos o sistema reduz em 1 grau Celsius a temperatura de 25 kg de ar. Temos então que o volume será igual a 50 vezes 20 vezes 5. Temos um volume aqui de 5.000 metros cúbicos. A massa de ar pode ser calculada através da fórmula da densidade. Então, densidade do ar será igual a massa do ar dividido pelo volume. Substituindo os valores, na fórmula vamos ter que 1,25 será igual a massa de ar dividido por 5.000. Logo, a massa de ar será igual a 6.250 kg. Temos então que em 18 segundos, certo? Se produziu 25 kg de ar, certo? E, em T vão ser produzidos 6.250 kg. Portanto, temos que 25T será igual a 112.500. Logo, 112.500 dividido por 25, teremos aqui 4.500 segundos, transformando para minutos. Então, vamos ter que T é igual a 75 minutos. Na questão 27, vamos ter, olha, uma máquina térmica contendo um gás monoatômico que obedece à lei dos gases ideais, realiza o ciclo representado no diagrama ao lado. Dados: calor específico molar a volume constante igual a 3R dividido por 2 e calor específico a pressão constante igual a 5R dividido por 2. O processo CA é adiabático e obedece à equação PV elevado a 5/3 igual a 2 Joule vezes metro quadrado. Calcule. Na letra A, o calor recebido ou cedido em cada processo. Temos então, que PV elevado a 5/3 é igual a 2 Joule vezes metro quadrado. Portanto, temos aqui que a pressão em A será igual à pressão em B. Logo, vamos ter pressão em A igual a pressão em B. Isso igual a 2 dividido por 1 vezes 10 a menos 3 elevado a 5/3. Portanto, temos que a pressão em A igual à pressão em B será de 2 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. A pressão em C será dada por 2 dividido por 8 vezes 10 a menos 3. Transformamos de litros para metros cúbicos. Portanto, temos aqui uma pressão em C igual a 1 dividido por 16 vezes 10 a 5 newtons por metros cúbicos. Logo, a quantidade de calor AB será igual a N, o calor específico, a pressão constante, vezes a temperatura, certo? Entre A e B. Logo, vamos ter que QAB será igual a 5 meios de NR vezes TA menos TB menos TA. Em que, TA será igual a TB será igual a PBVB menos aqui PAVA para temperatura em A. Substituindo os valores, vamos ter então que a quantidade de calor entre A e B é igual a 5 meios vezes 2 vezes 10 a 5, 8 menos 1, aqui é a variação do volume, vezes 10 a menos 3. Portanto, que a quantidade de calor entre A e B será de 3.500 Joule. Já entre B e C, vamos ter, então, substituindo os valores, 3 meios vezes 1 sobre 16 menos 2, vezes 10 a 5, vezes 8, vezes 10 a menos 3. Logo, a quantidade de calor entre B e C será de menos 2.325 Joule. E entre A e C será igual a 0. Portanto, vamos ter também,
que calcular aqui na letra B o trabalho no processo CA. Sendo a variação da energia interna igual a zero e o trabalho entre B e C, né, igual a zero, ele está aqui a volume constante, certo? Temos que o trabalho entre A e B será igual à pressão em A vezes o volume em B menos o volume em A. Portanto, temos aqui 2 vezes 10 a 5, isso vezes 8 menos 1 vezes 10 a menos 3. Por que o menos 3? Porque estamos transformando de litros para metros cúbicos. Portanto, o trabalho entre A e B será de 1.400 Joule. Como ele quer, né, o trabalho no processo CA, vamos ter então que a quantidade de calor AB mais a quantidade de calor de BC mais a quantidade de calor de CA menos o trabalho entre AB menos o trabalho de BC menos o trabalho de CA será igual a zero. Ou seja, temos aqui o trabalho entre C e A igual a 3.500 menos 2.325 menos 1.400. Portanto, né, o trabalho realizado aqui nessa partezinha entre C e A será igual a, entre A e C, né, ou entre C e A, será igual a menos 225 joules. Questão 28, lá na página 71, diz assim: determine o rendimento da máquina térmica que segue o ciclo indicado na figura. Sabe-se que ela absorve 6,4 vezes 10 a 5 joules de energia em cada ciclo. Temos então, né, que a energia absorvida pela máquina, ou seja, a energia fornecida pela fonte quente, é de 6,4 vezes 10 a 5 joule. Do gráfico, temos então que a área interna do retângulo será numericamente igual ao trabalho. Portanto, vamos ter aqui trabalho igual a 0,7 menos 3, isso vezes 5 vezes 10 a 5 menos 1 vezes 10 a 5. 0,7 menos 0,3 dá 0,4. 5 menos 1, 4. 10 a 5 permanece, né? Então, temos que trabalho é igual a 0,4 vezes 4 vezes 10 a 5. Logo, vamos ter um trabalho igual a 1,6 vezes 10 a 5 joule. O rendimento é dado pela razão entre o trabalho e a quantidade de calor. Substituindo os valores, vamos ter 1 vezes 10 a 5 dividido por 6,4 vezes 10 a 5. Logo, temos um rendimento igual a 0,25 ou 25%. Na questão 29 temos, olha, as máquinas a vapor mudaram a forma de o homem relacionar-se com a natureza e influenciaram até mesmo as relações humanas, com a mudança da mão de obra braçal para a forma mecânica gerada por elas. Se tomarmos como exemplo uma locomotiva a vapor que funciona recebendo 800 joules de sua caldeira e cedendo 200 joules para o ambiente externo, poderemos afirmar que essa locomotiva possui rendimento de apenas 25%, uma vez que 200 joules dos 800 são recebidos, dos 800 joules recebidos são perdidos. Letra B. Essa locomotiva possui rendimento de 75%, o que poderia ser aumentado se a máquina cedesse menos calor ao meio externo. Letra C. O trabalho realizado por essa locomotiva nesse processo é de 100 joules. Ou letra D. Essa locomotiva teria rendimento máximo se o trabalho realizado por ela fosse igual ao calor cedido ao ambiente externo. Temos então, né, que o rendimento é dado pela razão entre o trabalho realizado e o calor que sai da fonte quente. Logo, o trabalho, por sua vez, é dado então pela diferença entre o calor cedido pela fonte quente e o calor cedido para o ambiente externo. Temos então 800 menos 200 dividido por
800. Então, 600 dividido por 800 é igual a 0,75 ou 75%. Temos aqui a alternativa correta, letra B. Na questão 30, vamos ter, olha, um motor térmico operando em ciclos de Carnot, cuja fonte quente está a 177 graus Celsius, recebe 120 calorias por ciclo a essa temperatura e rejeita 80 calorias à fonte fria. Determine a temperatura da fonte fria. Temos aqui a temperatura 1 de 177 graus Celsius, transformando em Kelvin, vamos ter 450 Kelvin, uma quantidade de calor 1 de 120 calorias e a quantidade de calor rejeitada é igual a 80 calorias. Logo, temos que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Temos, então, 80 dividido por 120 igual a T2 dividido por 450. Fazendo meios por extremos, vamos ter 120 T2 igual a 36.000. Logo, T2 será igual a 36.000 dividido por 1.000 por 120. Temos uma temperatura, certo? Da fonte fria igual a 300 Kelvin. A temperatura em Celsius, né, é dada por 300 menos 273, temos aqui uma temperatura de 27 graus Celsius. Na questão 31, da página 72, temos com a instalação do gasoduto Brasil-Bolívia, a cota de participação do gás natural na geração de energia elétrica no Brasil será significativamente ampliada. Ao se queimar 1 kg de gás natural, obtém-se 5 vezes 10 a 7 joules de calor, parte do qual pode ser convertido em trabalho em uma usina termoelétrica. Considere uma usina queimando 7.200 kg de um gás natural por hora a uma temperatura de 1.227 graus Celsius. O calor não aproveitado na produção de trabalho é cedido para um rio de vazão de 5.000 litros por segundo, cuja as águas estão inicialmente a 27 graus Celsius. A maior eficiência teórica da conversão de calor em trabalho é dada por rendimento igual a 1 menos temperatura mínima dividido pela temperatura máxima, sendo T mínimo e T máximo as temperaturas absolutas das fontes quente e fria, respectivamente, ambas expressas em Kelvin. Considere o calor específico da água igual a 4.000 joule por quilograma vezes graus Celsius. Na letra A, ele diz: determine a potência gerada por uma usina cuja eficiência é metade da máxima teórica. Temos aqui a temperatura mínima igual a 300 Kelvin e a temperatura máxima igual a 1.500 Kelvin. O rendimento, então, será dado por 1 menos 300 dividido por 1.500. Temos um rendimento de 0,8 ou 80%. A eficiência da usina será igual, então, a 0,8 dividido por 2. Ele diz que ela é metade da máxima teórica, então temos que o rendimento da usina é igual a 0,4. Portanto, potência é igual a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Temos aqui uma potência de 1 vezes 10 a 8 watts. Logo, a potência da usina será igual a 0,4 vezes 1 vezes 10 a 8. Temos aqui, então, uma potência de 4 vezes 10 a 7 watts. Na letra B, ele pede para determinar o aumento de temperatura da água do rio ao passar pela usina, sendo Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura e a potência igual a Q dividido pelo intervalo de tempo, certo? Gente, ΔT, intervalo de tempo, Δθ, variação da temperatura. Logo, vamos ter que a potência será igual a mc Δθ dividido pelo intervalo de tempo. A densidade absoluta da água é de 1 kg por litro. Vazão, então a vazão do rio vai valer, 5.000 litros por segundo, que é igual a 5.000 kg por segundo. A potência dissipada, então, será
a vazão vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Portanto, vamos ter aqui uma potência dissipada de 2 vezes 10 a 7 delta θ. Temos, então, que a potência menos a potência da usina será igual à potência dissipada. Substituindo os valores, vamos ter aqui, olha, 6 vezes 10 a 7 igual a 2 vezes 10 a 7 delta θ. Delta θ, então, será 6 vezes 10 a 7 dividido por 2 vezes 10 a 7. Portanto, né, teremos aqui um aumento de temperatura igual a 3 graus Celsius. Na questão 32 diz, uma máquina térmica reversível que opera segundo o ciclo de Carnot recebe 2,5 vezes 10 a 4 quilocalorias de uma fonte quente e cede à fonte fria 1,9 vezes 10 a 4 quilocalorias. Qual a temperatura da fonte quente se a fonte fria está a 18 graus Celsius? Temos o valor de Q1, o valor de Q2 e o valor da temperatura 2. Substituindo aqui na nossa fórmula, Q2 dividido por Q1 igual a T2 dividido por T1, certo? Vamos ter, então, que 1,9 vezes 10 a 4 dividido por 2,5 vezes 10 a 4 é igual a 291 dividido por T1. Lembrando que a temperatura tem que estar em Kelvin. Portanto, temos que T1 será igual a 727,5 dividido por 1,9. Temos aqui uma temperatura de aproximadamente 382,9 Kelvin. Na letra B, ele pergunta de quanto se eleva a temperatura da fonte quente, de modo que o rendimento aumenta de 1/5 do valor inicial. O rendimento inicial é dado por 1 menos T2 dividido por T1. Então, temos que o rendimento será igual a 291 dividido por 382,9. O nosso rendimento inicial será de 24%. Como ele aumentou de 1/5 do valor inicial, então temos o rendimento inicial mais 0,2, então será 1,2 vezes o rendimento inicial. Temos, então, que o rendimento será igual a 1,2 vezes 0,24. Vamos ter um rendimento de 0,288. Logo, né, o rendimento será igual a 1 menos T2 dividido por T1. Logo, 0,288 será igual a 1 menos 291 dividido por T1. Temos, então, né, aqui T1 menos 0,288 T1 igual a 291. A temperatura 1 será igual a 408,7 kelvins. E a sua variação, né? A variação será de 408,7 menos 382,9, que será de 25,8 kelvins. Por fim, na questão 33, da página 72, vamos ter uma máquina térmica opera no ciclo de Carnot entre as fontes fria a 27 graus Celsius e quente a 327 graus Celsius. Em cada ciclo, a máquina fornece um trabalho de 1.200 joules. O ciclo ABCDA de Carnot está representado abaixo. Analise as afirmações que seguem. A afirmação 0 diz que a área da região assinalada no gráfico é numericamente igual a 1.200 joules. Temos então, né, que numa transformação cíclica, a área dentro do ciclo ela é numericamente igual ao trabalho realizado, então é verdadeira. Na afirmativa 1, ele diz que a transformação AB é uma expansão adiabática. Eu li a afirmativa 2. Na afirmativa 1, diz que o rendimento da máquina térmica é de 40%. Temos, então, que o rendimento é dado por 1 menos T2 dividido por T1. T1, né, transformado em Kelvin, é de 300 Kelvin e T2 de 600 Kelvin. Substituindo na fórmula, vamos ter um rendimento de 1 menos 300 dividido por 600. Então, temos aqui um rendimento de 50%.
A alternativa é falsa. A afirmação 2 diz que a transformação AB é uma expansão adiabática e o vapor operante se aquece. Temos que a transformação AB é isotérmica, portanto, a opção 2 também é falsa. Na 3 diz que a transformação BC é uma compressão isobárica e o vapor operante perde calor. Entre B e C temos uma expansão adiabática, portanto, também é falsa. Na 4, ele diz que em cada ciclo o valor operante recebe 2.400 joules de calor e sua energia interna não se altera. Temos então, que o rendimento é dado pelo trabalho dividido pela quantidade de calor, ou seja, 0,5 igual a 1.200 dividido por Q1. Portanto, Q1 será 1.200 dividido por 0,5. Temos aqui uma quantidade de calor de 2.400 joule. Delta U é igual a 0, porque a transformação é cíclica, logo a alternativa é verdadeira. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.